Agora, já depois, na adolescência, é que foi tendo um pouco mais de liberdade e talvez ali utilizou como não deveria. A partir de que idade que você considera que começou a desandar um pouquinho as coisas? 14 anos de idade eu formei na 8ª série. Então, com 14 anos de idade eu terminei a 8ª série na época e fui fazer um curso profissionalizante numa outra cidade, né? Que todo mundo aqui naquela época fazia esse curso para que pudesse entrar num emprego dentro de uma fábrica e tal. E eu fui. E foi justamente nessa oportunidade de ir para essa outra cidade. Outra realidade, mais outros desenvolvida, amigos, talvez. exato, coisa. que foi me apresentada a maconha, né? Ali para aquele novo grupo de amigos, e a gente, seduzido por uma outra cidade, eu pegava 3 ônibus para ir, né? Para ir, 3 ônibus para voltar. Saía de casa às 5 horas da manhã, voltava para casa às 9 da noite. Né? Foram 2 anos seguidos, né? E depois mais 4 anos à noite, na mesma escola. Então foram 6 anos de curso profissionalizante, mecânica, caldeiraria, solda, ferramentaria, torneiro, fresador. Então corta grama é uma moleza. Estou tranquilo. Foi nessa época que, infelizmente, eu conheci a maconha e fiz uso dela por 5 anos. Sim. Dos 14 aos 19, aí, quase completando 19. Então, nesse período, foi um período que... Mas eu continuei jogando futebol, continuei sendo um cara muito legal, mas eu estava no limiar da dependência química, né? Então, esses 5 anos aí, eu dei muito trabalho para meu pai e para minha mãe, chegando em casa bêbado, urinado nas calças, vomitado na roupa, vindo do prostíbulo, né? A escola era perto de um prostíbulo. Maconha seguido de bebida ou sempre mais? Muita bebida. Muita bebida. Muita bebida, muita bebida e maconha, né? E naquela época nós tínhamos acesso ao LSD, a umas coisas que circulavam na roda, né? Então isso fez com que eu me aproximasse, eu estivesse assim a 30 centímetros da linha da dependência. Sim. Mas quando eu estava nesse limiar, né, foi quando houve a minha conversão. Sim. E aí tudo mudou, né? E tudo mudou também aos 18 para 19 anos. Tudo mudou na minha vida, né? Radicalmente. Eu sempre fui um cara bacana, nunca fui um cara mau caráter, nunca fui, mesmo usando droga, bebendo, nunca gostei de brigar, nunca gostei de ofender, nunca gostei de falar palavrão, nunca gostei de... Eu era um cara limpo, eu estava fazendo mal para mim, né? E influenciado por aquelas amizades novas ali, né? Mas com 18 para 19 anos, aí foi a grande guinada da minha vida. O Eugênio Jorge conta do testemunho dele, a gente gravou com ele agora nessa temporada, falando que escutou uma música, né, e tal, numa igreja e tal, e dali mudou a vida, né? Uhum. O seu caso, você vai trazer aqui, não foi tão diferente. Você vai e entra numa igreja, né? Exato. E tal. Conta um pouco como foi e como é que a gente pode explicar, assim, seria uma pressa de Deus? Ou você entrou naquela igreja predisposto a mudar? Ou você já estava cansado, seus pais já estavam pegando muito no seu pé? Ou foi uma força que realmente você não esperava que chegasse a você do nada? Como explicar, não digo nem eleição, mas essa força tão potente, capaz de mudar? Não foi ninguém que pôs a mão na sua cabeça, não foi ninguém que fez uma pregação, não foi você. Como que a gente pode considerar aquele dia do Dunga ali? Existem algumas conversões que a gente tira da prateleira de conversão e coloca na prateleira de milagre. Né? Então, por exemplo, conversão é uma coisa muito bonita, eu encontro o pessoal com Deus. Mas tem algumas que você tira dessa prateleira, bota numa prateleira acima, e onde está escrito milagres. Né? Que foi o que aconteceu comigo, que eu considero. Por quê? Meus pais já eram carismáticos. Né? Meu pai, minha mãe, minhas irmãs, todas batizadas no Espírito Santo. E eu era o problema da minha casa. Né? Eu não tinha chegado até você ainda. Então, meu pai e minha mãe rezavam. E um dia... Eu andando, eu tinha feito uso da maconha, então eu estava doidão, né? Estava sem condição de raciocínio, também não estava conseguindo resistir nada. Qualquer proposta que viesse, eu iria aceitar. Se alguém me oferecesse uma droga mais forte, eu iria aceitar. Se alguém me oferecesse para dormir, eu iria dormir, porque eu estava entregue. Né? Vulnerável total. Vulnerável. Então, andando pelas ruas da minha cidade, eu morava num bairro, mas estava andando no centro da cidade. Eu passei em frente a uma igreja, e a igreja estava lotada, né? A igreja de São José,
no Largo de São José, aqui em Pindamonhangaba. A igreja estava lotada, era um grupo de oração chamado São José também, e eu fui atraído. Então imagina um cara drogado passando na rua, um jovem de 18 para 19 anos, drogado, uma camiseta do Iron Maiden, né? As unhas amarelas da nicotina do cigarro, também da maconha, enfim. Eu entrei naquela igreja. Então aí eu considero um milagre, porque eu poderia não entrar, poderia passar reto, podia ter caído, enfim. Eu entrei e fiquei encostado lá na parede, porque realmente, literalmente, eu não sabia onde eu estava, né? Como um cão vira-latas que entra na igreja e tal. Só que o pregador, a música, o clima, né? Eu estava com muita unção, muita unção. E aquilo foi tomando conta de mim. Como eu não estava resistindo nada e nem tinha condições para isso, a palavra foi entrando, né? E aí aquele efeito que demoraria ali, sei lá, 12 horas para passar completamente, aí veria aquela ressaca. E no dia seguinte eu iria trabalhar totalmente estragado. Com 40 minutos ali dentro daquele grupo de oração, meus neurônios se organizaram, eu senti um bem-estar muito grande mesmo. Eu tinha um histórico atlético, eu era um cara bem fisicamente, mas a minha mente que estava tomada, eu tive uma sensação de bem-estar. Sabe quando você acorda domingo disposto, dá aquela espreguiçada, olha para o sol e fala, hoje é o dia, né? E você sai caminhar e tal. Eu tive uma sensação de bem-estar. Eu não orei em línguas naquela hora, nem muito menos eu rezei, nada. Eu tive uma sensação de gozo, né? De prazer espiritual, de bem-estar, de alegria. Eu nunca tinha sentido aquilo, né? E ali eu gostei e fiquei. E no que eu fiquei, eu acompanhava as músicas, a pregação, e gostei demais do que eu vi. Então, por isso que eu considero aquele momento um momento de milagre. Porque no dia seguinte, quando eu levantei e fui trabalhar, eu era o cara que dormia no banheiro, que enrolava o chefe, que dava trabalho, aquela coisa. Naquele dia eu cheguei para trabalhar, a fábrica onde eu trabalhava, ela estava diferente. A oficina onde eu trabalhava, ela estava legal. Meus amigos, sabe? Meus companheiros de trabalho, eu era bem novo e eu trabalhava com muitas pessoas bem já maduras, com muitos anos de fábrica, de idade e tudo mais. E eu cheguei para o meu chefe e pedi um serviço difícil para ele. Eu queria hoje um serviço difícil. Ele falou, o que está acontecendo? Eu falei, não sei, estou querendo pensar melhor. E ele me deu um desenho no tamanho dessa mesa aqui, aqueles desenhos que você fica 40 minutos interpretando para depois assim, começar. E a partir daquele dia, a partir do dia seguinte, literalmente falando, eu era uma outra pessoa. Eu era um outro ajustador mecânico, ferramenteiro. Eu era um outro atleta no meu time. Né? Eu comecei a jogar futebol como nunca joguei, puxando fila no treino. Eu decidi ficar 2 anos sem namorar, porque meus namoros eram namoros que iam para os motéis, para as camas e tudo mais. Eu decidi ficar 2 anos sem namorar. Eu decidi ir trabalhar deixando a minha moto e a minha bicicleta para andar aqueles 4 quilômetros para poder rezar. E foram os 2 anos mais radicais da minha vida. Caramba, né? Então foram 2 anos assim, que eu não namorei, que eu trabalhei muito, que eu pratiquei muito esporte, que eu passei a frequentar aquele grupo de oração toda terça-feira. E aí eu tive novas amizades, passei a ser animador daquele grupo, passei a animar missas no domingo, 5 missas no domingo, né? Caramba. E outros grupos de oração durante a semana. Continuei estudando à noite, né? E me tornei um dos melhores alunos da classe. Então, veja que aquele dia, aquela sensação, né, de bem-estar, aquela injeção de endorfina, com adrenalina, com tudo que é química boa no meu corpo, que Deus liberou. Então, aquilo eu considero ali um grande batismo no Espírito Santo. Agora